Foi? Foi. Então, bom dia. É sempre uma alegria, né, a gente tá aqui nesse domingo, nesse Ai, momento. sim. Sempre aquela coisa gostosa, né, da gente poder estar. Então, vou pôr uma musiquinha aqui pra gente começar com a nossa meditação, com o nosso momento inicial. Nossa, eu não tô conseguindo abrir a câmera, gente. Peraí. Bom Sem dia. problema. Bom dia. A gente vai começar a nossa abertura, tá, Mi? Ah, obrigada. Bom dia. Bom dia. Então, meninas e menino, vou pedir que a gente possa ir fechando os nossos olhos. Inspirando. E expirando. Que a gente vai abrindo os nossos olhos da alma. Trazendo presença para o seu corpo, para o aqui e para o agora. Vamos criar a nossa sustentação, imaginando raízes saindo dos seus pés, furando as camadas da terra, indo em direção ao núcleo de Gaia, num grande coração vermelho. E de lá vem subindo uma energia vital de Gaia. Uma energia avermelhada vem subindo pelos seus pés, pernas. Essa energia vai liberando, abrindo espaço. Essa energia vai preenchendo os seus braços até o topo da cabeça. E no topo da cabeça um fio condutor sai da sua cabeça em direção ao alto, passando pela terra, saindo do sistema da terra, do globo, indo em direção a um grande sol central. E imagine que desse sol uma luz dourada vem descendo, a luz crística. Essa energia ela é expansora, bondosa. Essa luz vai preenchendo todo o nosso corpo, vai preenchendo nosso corpo energético, emocional, mental, espiritual. E imagine esse sol central, uma grande esfera dourada dentro do seu coração. E nesse momento pedimos a presença dos nossos mestres e mentores. Possam nos proteger, trazer clareza, entendimento sobre o estudo de hoje. E que
que cada uma traga a intenção do que faz você estar aqui agora de manhã. O que a sua alma vem buscar? O que a sua alma vem beber nesses estudos? Mas já se parabenize por você ter escolhido o caminho de libertação de consciência. Oração das Cartas de Cristo. Pai, Mãe, Vida, Tu és a minha vida, o meu constante apoio, a minha saúde e minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é a Tua vontade que eu seja plenamente iluminada e que possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando Te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a Tua consciência divina. E quando eu escutar, Tu entrarás na minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, que estarão mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos Teus cuidados. Assim é. Lentamente vai abrindo aí seus olhos. Chegando aí para mais um dia maravilhoso. Então, vou ler para vocês. A gente parou naquela, nem sequer tentarei voltar a entrar no estado de julgamento e da crucificação, né? Isso não tem importância. Muito bem. Então, quando no final, e quando finalmente morri na cruz, e meu espírito retirou-me de um corpo torturado, fui elevado dentro de uma luz radiante e indescritível. Fui envolvido no calor e no consolo do amor, tal como nunca antes tinha experimentado. Tinha uma sensação de envolvente louvor, uma poderosa certeza de ter feito um bom trabalho, de êxtase na força universal para continuar a obra, e de uma alegria e encantamento que está muito além de qualquer coisa que a condição terrena possa conhecer. Entrei numa nova e maravilhosamente bela forma de viver, mas permaneci descendente em consciência para manter-me em contato com as pessoas que tinha deixado para trás. Deixa eu liberar para viver. Pude mostrar-me aqueles que eram suficientemente sensíveis para me ver. No entanto, a história que Tomé supostamente colocou os dedos em minhas feridas é um disparate. Meus discípulos não sabiam que eu tinha combinado secretamente com José de Arimateia que depois da minha morte ele levasse meu corpo para meu próprio túmulo, ainda sem uso, onde então seria sugado, onde seria ungido segundo o costume, antes do pôr do sol. Depois, quando a noite chegasse e todos em Jerusalém tivessem cumprido o sabá, ele, ajudado por 2 serviçais de confiança, a cavalo, levaria meu corpo às escondidas durante a noite e por caminhos ocultos durante o dia, a uma montanha nos arredores de Nazaré, na Galiléia. Ali, seguindo minhas instruções e ajudado por minha família, encontraria uma pequena gruta oculta que tinha me dado refúgio nas tormentas e das pessoas quando eu era jovem, infeliz e rebelde.
em disputa com o mundo todo. José prometeu que encontraria a gruta seguindo o mapa que eu havia dado a ele e que deixaria ali, depois de mais um embalsamento. Depois reconstruiria a pequena entrada para escondê-la totalmente dos possíveis intrusos. Ali meu corpo descansou livre de incômodos. Foi dito que meu corpo ressuscitou dos mortos. Que absurda história, incentivada pelas mentes daqueles que não sabiam como explicar satisfatoriamente minha morte na cruz como um malfeitor. Porque eu teria necessidade de um corpo terreno para continuar a existência em outra dimensão. Como este mito ridículo pode persistir até o século XXI? Isso dá a medida da falta de compreensão dos cristãos o fato de que até hoje terem aceitado cegamente tal dogma. Pense nisso com cuidado. Tendo sido liberado de um corpo terreno e tendo vivido a experiência de êxtase e de glorioso encantamento, que é a passagem a uma dimensão superior da consciência universal, porque eu iria querer voltar à dimensão terrena e entrar em meu corpo outra vez. Que utilidade isso teria para mim em seu mundo e no meu? Enquanto a substância física de meu corpo durante a vida na Terra poderia ser espiritualizada quando eu estivesse perfeitamente harmonizada com o Pai Consciência Amorosa. Meu corpo não seria um transtorno e impedimentos para as minhas viagens, posteriormente nos reinos espirituais superiores? As coisas mais visíveis não são mais do que uma manifestação das frequências vibratórias específicas na consciência, que produzem o cintilar de minúsculas partículas, criando um aspecto de matéria sólida. Cada substância visível possui a sua própria frequência vibratória única. Uma mudança na taxa de vibrações produz uma alteração na aparência da matéria. Quando as energias da matéria mudam, também mudam as aparências da matéria. Portanto, era possível que eu me concentrasse e baixasse as frequências de minha consciência a tal ponto que minha forma se tornasse visível ao olho humano. Podia retornar aos meus discípulos e ser visto por eles. E assim o fiz. Amava-os mais do que nunca e devia a eles tanto consolo e apoio quanto era capaz de dar depois de minha morte. Além disso, era necessário dirigir meu próprio poder de suas mentes com o fim de dar a eles o ímpeto e a coragem para continuar a obra que eu havia começado. Porém, quero que você saiba que a consciência individualizada, que tenha ascendido em frequências vibratórias até os portais da dimensão criativa universal, transforma-se em luz individualizada, uma consciência individualizada que não necessita de nenhum corpo para expressar e desfrutar de tudo que a consciência gloriosa possa conceber nos reinos espirituais mais altos. É um supremo estado de ser e de encantamento, sem nenhuma das necessidades, desejos ou impulsos experimentados por aqueles que não tenham ido mais alto e além do ego. Enquanto você vive na Terra, sua mente permanece ancorada em certos padrões de frequências vibratórias, presa num corpo que tem suas próprias necessidades. Se a sua consciência verdadeiramente se elevasse para mais além destes padrões, seu ser terreno desapareceria. Quando eu estava preso num corpo, também estava, em grande medida, confinado a estes padrões de frequência vibratórias e de consciência. E mais, a imaginação sozinha não pode elevar-se além de suas experiências passadas. Portanto, você está confinado em seu passado e que você projeta para o seu futuro. Contudo, pouco a pouco,
você será guiado por aquelas mentes que são suficientemente sensíveis para entrar nas dimensões espirituais mais altas e que podem mover-se mais além dos atuais limites de consciência. Estas registrarão para você essas maravilhosas experiências e estado do ser, mais além dos seus, aos quais você mesmo poderá aspirar. Deste modo, você irá adiante em níveis ou passos de desenvolvimento espiritual. Cada passo traz a você uma visão mais elevada do que pode ser alcançado, e a partir desta visão, você formula uma nova meta. Com esta meta, sempre presente, você trabalha para purificar-se da influência contaminadora dos impulsos da ligação e rejeição da existência terrena. Passo a passo, você transcende o seu ego. Quando transcende o seu ego e ele morre dentro de sua consciência, você está plenamente vivo no Pai Consciência Amorosa e encontra a realidade do reino dos céus em sua vida, em si e ao seu redor. Para permitir que você alcançasse esses picos de amor, alegria, harmonia e êxtase, eu vivi, trabalhei e morri na Palestina e vim agora a você nestas cartas. Não permita que meu trabalho seja em vão nesta segunda vez. À medida que ler estas páginas, busque, medite e ore para receber a inspiração. Chegará a sentir a resposta do Pai e se escutar cada dia com atenção, ouvirá a voz do Pai. Esta voz está sempre com você. Retire as barreiras criadas por sua própria vontade. Abra-se para receber a força, o poder, a inspiração e o amor diretamente do Pai Consciência Amorosa. Leia e releia estas cartas para que possam ser finalmente absorvidas em sua consciência. Enquanto você o fizer, estará viajando rumo à luz e irradiará a luz para os demais. Tal luz não é luz como a da eletricidade, mas sim da mesma natureza da consciência universal que descrevi para você em minha carta 1. Portanto, enquanto irradiar a luz, irradiará o amor incondicional. Você promoverá o crescimento e o desenvolvimento espiritual de qualquer outro ser vivo. Desejará alimentar e nutrir. Trabalhará para promover proteção, cura e educação. Você desejará ajudar no estabelecimento da lei e da ordem amorosa, na qual todos poderão viver em harmonia, com sucesso e com prosperidade. Você estará no reino dos céus. Ao mesmo tempo, não se iluda. Enquanto são dados os passos para apresentar estas cartas ao redor do exterior, haverá exatamente as mesmas recriminações, as mesmas condenações, os mesmos falatórios de Satanás e do diabo, como houve quando ensinei na Palestina. Ânimo, reze para ter coragem. Aqueles que suportarem até ao final se elevarão por cima da confusão e da violência e descansarão na paz e na alegria do reino. E assim a gente termina a carta 3. Ai, já vamos semana que vem carta 4, hein? Que lindo. Então, vou fechar aqui para semana que vem a gente começar na 4, tá? Uma coisa interessante, né, que eu acho que para mim, assim, ficou uma coisa que eu queria muito falar essa coisa do corpo, né, da prisão que o espírito sente quando está encarnado no corpo, né. Então, eu particularmente, né, tive várias experiências, assim, o lance da morte, né, a entrega para a morte sempre foi um tema, a Rô sabe disso, que eu, né, assim, uma coisa é você falar: "Ah, legal, né", sempre eu acredito na reencarnação, acredito na vida, né, que ela continua e o corpo é só um instrumento. Mas uma coisa é você saber, uma outra coisa é você realmente se entregar para isso, né, são estados totalmente diferentes. E enfim, eu tive experiências muito interessantes
de deslocamento do corpo, né. E aí quando eu vejo ele falando isso aqui na carta, cada vez para mim, né, na minha percepção, na minha consciência, a minha experiência de jornada espiritual, que é quando ele fala isso, né, o corpo ele a gente é tão grande, né, eu acredito que nós temos um eu superior, uma consciência tão expandida, e que realmente quando a gente vem para cá, para esse corpo, é essa sensação de prisão, e eu já tive essa sensação quando eu fiz, de estar presa aqui nesse corpo, como se eu quisesse mais. Eh, então quando ele traz isso, assim, eu vejo que o quanto que é tão expansivo esse conhecimento, porque a gente está falando de uma capacidade espiritual, de uma dimensão, de uma matriz espiritual, de completo entendimento que a gente é realmente, não esquecer, um ser espiritual experimentando a carne, né. E que eu acho, gente, que é um ato de muita coragem estar aqui na Terra. É um ato de muita coragem, porque é uma terra da vibração baixa e tudo mais, né. Então para mim, assim, quando ele fala disso, eu achei bem interessante. E aí outra coisa que eu queria depois, assim, quando vocês falarem, eu queria muito discutir o que que vocês entenderam quando ele fala sobre, quando ele muda a vibração da matéria, quando ele muda o aspecto, né, do cintilar das partículas, a matéria muda, né, quando ele fala isso. Então, o que que muda na consciência, né, a visão dele muda completamente a matéria, né. Então, como a gente se relaciona com o meio, né, como que a gente se relaciona com aquilo que está o que a gente vibra se transforma no externo da matéria, né. Então eu vejo o poder que realmente a gente se esquece que tem, né. Então um pouco do que eu fiquei aqui, pensando, mas queria discutir com vocês. Eu acho que a gente podia trazer um pouco dessa referência, não só dessa parte, mas de todo esse estudo da carta 3, né, que trouxe tanta coisa pra gente sobre percepção, compreensão e transcendência, né. Ô Rô, você tá com o microfone desligado. A carta 3 trouxe muita consciência mesmo para a gente, né? Nossa, foi bem forte, todas são, né? Todas são, mas nossa, foi bem forte. E aqui, inclusive, ele fala, né? Quando ele fala, é um mito, né? Esse negócio do re, nossa, é muito forte também. Aliás, essa carta 3 ela traz um monte de coisa assim que, Descortinou, né. isso, de tirar a cortina, exatamente, né? E o quanto, o que você falou super legal, de a gente estar aqui na Terra para aprender, né? Então, é um aprendizado, né? A gente está vivendo, né, de corpo e alma aqui na Terra para aprender. É tudo um aprendizado. E o quanto a gente pode se iluminar, realmente se expandir, né? Independente desse corpo que a gente habita hoje aqui, né? Que é a nossa casa hoje aqui, né? É muito. E isso vai do quê? Vai do nosso despertar, né? Vai dos nossos aprendizados, do nosso despertar. E estudando as cartas de Cristo, isso já é um despertar, realmente Uau! uma coisa que, nossa, super forte, né? Super forte, que a gente pode ser muita coisa, né? Que a nossa consciência universal, a nossa consciência faz muita coisa acontecer, né? Faz muita coisa mudar na vida da gente. É Eu isso, vejo mais ou isso menos. também, Rô. Eu vejo que é como se fosse, não sei, assim, eu falo que é uma linha bem tênue nesse conhecimento, que é assim, quanto mais você vai expandindo nesse conhecimento, você também vai caminhando por um desapego, né. Pelo menos eu, assim, vou caminhando para um desapego de algumas Sim, coisas, do corpo, da história, desse eu que ele falou o tempo inteiro, né, então a gente vai desapegando, assim. Eh eh,
E aí, não sei, assim, cada vez mais eu sempre vejo tudo como uma história, assim, sabe? Porque para mim aqui na Terra é um grande teatro, sabe, assim, de todo mundo vivendo sua realidade, interpretando, e só que a gente está muito identificado com essa personagem, né? Então, quando ele fala da consciência, que na hora que ele sai desse corpo e as pessoas falam que viu ele, porque é justamente isso. As pessoas, a gente quer o lance do ver para crer, né? E eu quero. E ele, para mim, ele trouxe, né? A consciência. Eu nem sei se ele apareceu, né? Assim, eu acho que nesse lugar, como as pessoas falam, de projeção, de se sentir que ele Ele fala aparece. dessas partículas É, que você, exato, que foi né? Não é? cintilante, não É, acho que ele apareceu em carne e osso lá, né? Foi é. aquela visão holográfica até, sabe? Que eu acho que, porque dizem, né, que os seres muito espirituais, eles estão num lugar já lá no alto, e é como se fosse sabe, esse do cinema, né, que põe faz parte do holográfico. Então, eu também acho assim, né? E aí ele traz esse lance da luz, né? Que para a gente irradiar luz, que trazer a luz, né? Ser luz. Mas que eu também sei que quanto mais a gente caminha nesse caminho, eu falo de novo da responsabilidade. Porque a gente começa a ser, gente, eu falo, você está começando a se tocar, não é um negócio pesado, mas eu sempre senti um compromisso com o livro das Cartas de Cristo, de, de de mais pessoas beberem dessa fonte. E então também sinto, sabe, essa coisa desse conhecimento, a gente trazer esse lugar de responsabilidade no caminho espiritual, assim, sabe? O Que mais? autoconhecimento traz isso, né? O autoconhecimento traz com que quanto mais você se conhece, você entende as coisas, mais responsabilidade você traz, sem dúvida, né? Porque você enxerga o que está acontecendo, você enxerga as outras pessoas de outra maneira, né? Então é forte tudo isso, né? É forte. E é aquela história de não dá para parar. Eu posso voltar? Dá para eu descer aqui? Não, não dá mais. Agora você tem que seguir, não é? Bom dia, pessoal. Eu entrei de mansinho aqui, com 10 minutos de atraso. Vocês estão me ouvindo? Eu tô, tá. Sim. Essa experiência que a Erika diz lá de expansão de consciência, eu sinto constantemente quando a gente faz as meditações, sabe? Dá até uma sensação, nossa, aqui é tão bom. É uma sensação tão boa, falar, ai meu Deus, não quero voltar para o corpo, né? E parece que todas as vezes, infelizmente eu não participei semana passada, mas todas as vezes que eu participo, que nem a gente estava falando das cartas, né, do 3, é como se deixasse mais uma semente, assim, né, algo muito... as cartas ficam para mim no meu pensamento todos os dias da semana, sabe? Detalhes, assim, frases, enfim. E eu acho que esse lance que ele fala da expansão, né? Esses a pequena porcentagem do livre-arbítrio que a gente tem, eu acho que se dá quando a gente expande, né, Érica, nessa consciência que ele fala, né? Nessa expansão das meditações que a gente tem, né? Que a gente cocria, né? O nosso último estudo fala muito sobre, que ficou para mim super gravado, que foi aquele negócio de você
cuidado com seus pensamentos e palavras, que também foi bem forte, né? Cuidado com seus pensamentos, palavras, seja mais empático. Isso traz uma responsabilidade para a gente forte, né? E isso fica reverberando no nosso dia a dia, na nossa cabeça, no nosso ser mesmo, né? Eu senti muito isso. Sim. Eu acho também, eu sinto isso, sabe, Vi? Sinto, ressoou aqui quando você falou, assim, quando eu medito, assim, quando eu, sei lá, às vezes me desloco para outros lugares de inconsciência. Hoje em dia, depois que eu fiz todo esse trabalho do corpo, da morte, né? É tão bom, é tão... Que é que eu falei que é o lance, que é o difícil. Assim, às vezes eu desafio, entende? Que tem dias que para mim é muito difícil, às vezes, tá aqui, assim, né? Você fala, eu quero calada, tá gostoso, é tão minha casa, é tão... Nossa, é o que ele falou aqui, né? Ele fala disso, na hora que ele tava lá, ele falou quando ele foi, ele sentia fraternidade, amor, né, amorosidade, consciência, quando ele fez esse processo. Então, aí ele falou, por que eu faria, né, de voltar? Que sentido que teria? Então, por isso que eu vejo que esse caminho da meditação, de interiorizar, de se conectar, é um pouco quando a gente sai dessa mente de vigília, né? Porque senão eu só fico nessa coisa muito lógica, concreta, e não permito, né, que a consciência se expanda. E eu venho, assim, tendo acesso de estudos e tudo mais, que tudo que vem na mente da gente, tudo que a gente está experimentando numa meditação é real, porque a mente tem uma capacidade muito grande de, né, tudo que a gente experimenta na meditação e o que o cérebro consegue codificar para o nosso sistema, tudo é muito real. Então, a gente nunca duvidar do que a gente experimenta com a espiritualidade. Que às vezes é aquele momento que você está andando não sei se já aconteceu com você, você está andando assim para ir na padaria, aí deu aquele vento assim, ó, diferente, as árvores bateram, deu aquele toque, aí você sente um sopro diferente. Já aconteceu com você? Você sente, tá aqui, né? Sinto Deus agora, sinto a consciência manifestada agora. E é isso que para mim, quando ele fala que é luz, sabe? É quando a gente permite ser luz no agora, assim. Então, acho bem interessante. E é interessante, e ao mesmo tempo é um desafio, né? Porque como a gente tem essa experiência de viver esses estados ampliados de consciência, a gente, eu acho que nutre o nosso coração, né? E aí eu entendo disso como nós também, muitas vezes, como as pessoas têm medo de viver a verdade, né? De sentimentos, de emoções. Isso fica muito nítido, né? E é difícil a gente também, eu acho, lidar como tomar cuidado com essas situações. Você, não que você saiba mais, mas você sente o que é. É muito louco, a pessoa não tem essa percepção e você tem. Entende o que eu estou falando? Não sei se eu estou sendo clara. Sim. Viver aqui, eu acho que o que eu acho que eu quis dizer assim, quando a gente expande e voltar para esse mundo, assim, para as relações, é algo É desafiador. desafiador. Concordo. Por isso que a gente tem que encontrar gente, essa tribinho aqui de maluco, que pode falar o que quiser. É o se alimentar, né? É o se alimentar para depois sair É aqui que a gente se nutre, se aqui que a gente... misturar. Exatamente. Porque aí eu acho que, assim, é um lance, de novo, né? Aí vem um lance da linha tênue, assim. Porque eu vejo que quando a gente vai se expandindo assim, o nosso ego vai se flexibilizando, né? Por que as pessoas têm medo? Porque, lógico, o ego morre de medo disso, né? Imagina o não controle, porque para mim a espiritualidade é uma rendição.
Eu não tenho controle, eu só me entrego completamente na água e confio, né, que eu vou. Então, o ego não consegue, quer se apegar o tempo inteiro. Então, quem não consegue ainda, quem está assistindo o vídeo daqui a pouco, se você ainda não tem, não fica preocupado, né? Porque é um lance de confiança que vai sendo construído também, né? Então, acho que é por isso. Mas quando a gente também tem as nossas experiências, nosso conhecimento, as nossas vivências individuais e espirituais, aí eu acho que tem que tomar muito cuidado também do lance do ego espiritual, sabe? Não achar que a gente, de alguma forma, a gente já tem um conhecimento e experiência, mas eu vejo que a gente também, para entender o mundo do outro, que todo mundo ainda pode ser mestre, todo mundo ainda pode ensinar, a gente tem que baixar a nossa consciência para poder se relacionar e não negar e esperar. Eu acho que o grande trabalho da gente, que é a galera que vem abrindo espaço, né? A gente vem abrindo espaço, meninas, não acreditam que vocês não é por acaso que tem 5, 6 pessoas num grupo desse, porque ainda não é que todo mundo está preparado para ouvir a verdade, né? Mas vocês, cada uma de vocês são as trabalhadoras da luz, né? Então não se enganem em achar que vocês estão aqui porque nossa, eu gosto. Não é, porque você tem um trabalho a ser feito, entende? Porque é a luz que precisa continuar. Então a gente, como luz que quer continuar, você tem que olhar o outro como um Deus que está precisando olhar, despertar e esperar. Porque a amorosidade da espiritualidade não fica arrancando a gente de um monte de... Não, ele espera. A espiritualidade espera o nosso tempo. Então, eu acho que é nesse momento, Vi, entender, nossa, por que isso se torna difícil? Eu te entendo que eu faço exercício. Tem dia que fala, puta merda, meu, por que não todo mundo tá desperto, né? Mas aí quando eu falo também isso, eu me vejo que tem um lugar meio, às vezes, de uma arrogância, ou de achar que eu tenho. Porque tem outras pessoas que têm uma consciência muito mais expandida do que a minha no nível que eu tô hoje. Mas as pessoas também têm paciência, né? Tem vários mestres que simplesmente vê tudo a gente como uma criança. Então, é o mesmo olhar que a gente tem que ter com os irmãos que ainda não estão vendo isso, que a gente já viu, que a gente já tocou. E tem um lance, né? Nada por acaso, né? O que eu tenho que aprender com isso, né? O que eu Que o tenho Carro ainda... começou a falar, exato. Exatamente. Porque aí lembra, tudo é um aprendizado. Então, foi o que a Rô começou a falar. A gente está aqui para aprender. Então, se a menor consciência daquele ser humano, lembra que a gente aprendeu que todo mundo é Deus? Todo mundo. Até o pior assassino também é uma manifestação divina. Está desconectado da centelha, mas também é. Então, todos nós, todas as pessoas, está servindo para a tua evolução. Então, mesmo o mais desperto, o menos desperto, porque é justamente aí que a gente vai aprender, né? Das pessoas que nos afrontam, que diz que não, você está errado, quem disse? Esse livro aqui, gente, é obra do demônio, não sei o quê. E aí, será que a gente sabe ouvir, ter compaixão? Não, às vezes a gente vai querer vai querer ir contra, a gente vai querer brigar, a gente vai querer colocar nossa ideia. Então, ainda eu acho que tudo é uma chance, né? Uma grande chance, né? É um aprendizado. Nossa, estamos aqui para aprender e evoluir. Tem gente que não consegue, né? Tem gente que é mais rápido, tem gente que é menos rápido, mas a gente está aqui, né? Não somos perfeitos. Se fôssemos perfeitos, a gente não Já estaria aqui. tinha ido Já embora. tinha ido E lá aí, para... gente, parece meio louco, mas hoje em dia, não sei, eu falo assim, quando alguém faz a passagem, gente, lógico, vai depender, o Roberto Crema fala do bem morrer e o bem viver, né? Para você morrer bem, você teve que viver bem, né? Também não vamos pirar na batata. Mas a gente viveu bem, morreu bem, viveu bem, né? E que a gente possa morrer bem, a passagem é realmente um lance bom. É voltar para casa. É um lugar bom de se voltar. Então, realmente, a gente, não sei se a gente deveria sofrer tanto. A gente não consegue, eu não consigo, só de pensar, né? Alguém que a gente ama. Mas se a gente expande um pouquinho a nossa consciência, como é voltar para casa? A Ama lá na Índia me falou uma vez uma coisa que eu fiquei muito na cabeça, que morrer era assim, ó. A gente estava lá na Índia, né? E aí, você tá lá,
tá gostoso, mas você ainda lembra da sua casa, né? Você não... Tá muito legal, tá bacana, mas você ainda lembra da sua casa. E você não tem medo de voltar para casa, porque você conhece, no fundo você sabe a sua casa, as pessoas que você gosta, você tá em casa. E aí ela falava lá que morrer era isso, era como se você fizesse uma viagem e voltasse para sua casa. Minha casa agora, tô aqui é minha casa. Então, só que aí o que aconteceu é que eu estando lá nessa metáfora, né, quando eu estava lá no ashram, eu me identifiquei nessa, é o que aconteceu com a gente, se identificou tanto aqui com a Terra, tanto com essa história, que a gente esqueceu que a gente tem uma casa, que a gente já deixou tudo em algum lugar, né, que a gente se esqueceu disso. Então, por isso que ele fala, né, que quando Judas lá, aquela hora que ele fala, que ele queria muito, ele já tinha cumprido, e ele precisava, né, voltar, né, quando nas cartas ele fala. Mas enfim, e vocês, Mitty, quer falar alguma coisa? Nossa, para mim, assim, eu cresci no espiritismo sempre ouvindo sobre a questão da reencarnação, né, de encarar a morte com um pouco mais de leveza, sempre me trouxe muito, eu sempre busquei muito, né, quando criança, né, essas respostas, eu acho que isso já era muito meu, desde a infância, então fui para o kardecismo muito cedo, mas eu nunca tinha ouvido dessa forma, né, e agora depois de adulta, estudando um pouco de física quântica, estudando um pouco dessa questão das partículas e ouvindo essa carta, gente, para mim é muito disruptivo mesmo, uma expansão, né, eu acho uma trajetória assim nesse caminho do autoconhecimento, nesse momento extremamente importante, assim, me identifiquei muito com o que a Vivian estava falando, né, sobre essa questão de acho que nesses deslocamentos ou pequenos deslocamentos ser tão prazeroso, né, e depois voltar para o desafio de viver, né, assim. E nossa, para mim está sendo ouvir hoje vocês falando, está sendo assim, tá sendo demais, gente. É libertador, sabe? É muito interessante mesmo, muito interessante, muito rico, é uma coisa que faz sentido e liberta, e realmente, né, o que a gente puder levar disso, como a Erika falou, né, de trazer as pessoas para beber disso é super importante. Acho que é realmente dentro de toda o nosso trabalho encarnados, né, adensados nesse corpo, que eu sinto muito isso, né, sinto como às vezes se tivesse comprimida nisso, né, uma coisa, né, e aí é onde a meditação ajuda um pouco, né, os exercícios de respiração para você, porque a gente acho que tem nesse caminho de autoconhecimento, acho que é até meio natural, né, conforme a gente vai expandindo, conhecendo, a gente acho que esse contraste maior, né, quando a gente percebe, não, eu estou nesse corpo, né? Você vai ganhando consciência, o contraste que você tem da vida realmente real, né? Nos planos astrais, e aqui se torna maior. Então, por isso que é desafiador, porque se torna, acho que relativamente mais contrastante, né? Do que aqueles que estão ainda num sono, né? Numa identificação maior com o personagem, né? Então, é muito importante que a gente realmente trabalhe isso para que se torne menos desafiador e mais leve, né, no nosso caminho. Eu percebo muito, é muito contrastante. Eu ouvi vocês falando para mim, falei, nossa, então faz parte, né? É interessante essa troca, muita gratidão mesmo, eu sinto. Muito interessante. As velhas almas se encontram. É isso mesmo. Não importa, você que é da física, tá estudando a física quântica, sabe? É um monte de partículazinha aqui, que nem essa né? Nem tem esse formato, mas fala assim, meu Deus, tem uma velha alma ali. Né? Percebe o impulso. Isso que a Mi tá falando, gente. Inclusive a Mi
a gente se conheceu X, há um passo atrás. E aí eu fui, botei no grupo, e aí eu já tava lá, mas alguma coisa falou para ela, vai. Alguma coisa fez a Vi vir, alguma coisa. Então percebe que é como se tem algo falando assim, vocês precisam se juntar. E aí uma coisa interessante, gente, que eu vejo, antes de passar para o Ti, sabe o que eu fico me perguntando? Né? Até assim, eu fiquei pensando assim, por que vocês percebem que as pessoas que estão nesse grupo é gente que está na caminhada, que tem uma consciência. Com certeza. E aí já entrou, saiu um monte de gente, né? Que entrou, ficou, ouviu. Aí eu fico pensando, será que às vezes para quem que é esse livro, sabe? Eu acho que a gente tem uma isso. certa resistência, parece, né, ainda. Eu fiquei pensando, porque se a pessoa vem, ouve, por exemplo, gente, que igual ele, imagina, ele fala que, tipo, parem de ficar comendo meu corpo na Santa Sé. Tipo, isso é um negócio que, né? Como que você, eu não sei como chega, não sei que as pessoas estão chegando, né? E eu fiquei pensando isso, que eu falei, olha, eu falo muito pro Thiago, eu falei, olha quem tá no grupo, é só as meninas que, tipo, a gente tá nesse lugar, né? Então, de novo, eu vejo que é um livro que, desde quando eu me toquei na Carta de Cristo, ele movimenta a nossa vida, né? Mas também eu sei que, de alguma certa forma, você precisa estar pronto, alguma parte em você tem que estar mais aberta para poder receber esse conhecimento. Ele atrai e repele algumas coisas. Por isso que eu falei que a gente vocês sabem, né, que vocês são trabalhadoras de luz e todo mundo aqui já sabe. Mas talvez os disseminadores que vão levando aos poucos, né, esse trabalho, assim. Então, acho que é isso mesmo, Mi, muito bom. Lindas. Tão bom, né? A gente tá na nossa tribo, né? Tipo, sentar em casa. Ai, vamos lá, as malucas. Maravilhoso. Muito bom, gratidão. Eu amo, gente, estar aqui de domingo com vocês, é a minha alegria. Eu faltei um domingo, acho, Dia dos Pais, e, nossa, eu senti muita falta. Eu não estava em São Paulo e estava viajando, senti muita falta. E é indescritível, é uma coisa de sentir mesmo, né? Alma, né? Uhum. Reconhecimento. Total. Ai, muito lindo. Gostoso demais. E o Thiago? Thiago? O nosso masculino, né? Para dar equilibrada aqui nesse grupo. Então, acho que pegando um pouco dessa linha de quem está aqui, né? Hoje que a gente vê é muita superficialidade, né, nas redes sociais. Então, tudo envolve uma questão de banalidade até, né? Ou a pessoa está bem, ou ela está mostrando um corpo, ela está... Ninguém quer, tipo, fazer um esforço para realmente, para aquilo que importa, né? Que é abastecer a alma e ter a liberdade, né? Porque se você for ver, tudo que a gente viu agora... Pode ser verdade, não pode não ser verdade. Sempre tem esse viés, né? Que você acredita ou você não acredita, que vai muito da fé, né? Mas que é o conhecimento que parece que a gente sabe que, de alguma forma, ele toca na alma e fala, putz, esse realmente é o caminho, né? Não é um conhecimento que sai, não fica na mente. Ele meio que abastece o seu ser, né? E aí você, putz, caramba, eu sabendo de tudo isso, me dá mais conforto para passar as adversidades na vida, né? Então, eu não fico naquilo, putz, se eu não tiver tanta quantidade de like, por exemplo, pegando um exemplo bem, vai me fazer eu ficar ruim, porque isso é até muito da casquinha do que é realmente uma experiência aqui na Terra, né? E o que eu vejo é que a gente está na carta 3, e o que para mim que fica até agora é realmente essa leveza, sabe? A gente está aqui, todo mundo tem a mente aberta, todo mundo tem uma opinião, mas é leve, a gente deixa esse assunto leve. É um assunto que ele tem extrema profundidade e que ele é carregado de forma leve. E cada um tem o seu ponto de vista, cada um compartilha e a gente vai crescendo junto de forma que é leve. Agora, por exemplo, a gente pegar uma religião, cara, eu leio a Bíblia, por exemplo, eu quero impor a minha interpretação daquilo que é para você. Tipo, cara, não me dá nem a liberdade de falar, putz, mas isso já pensou de outra forma? Sabe? Isso que para mim acho que vai ficando assim, ele falou ali, o Jesus, da experiência que teve após a morte, putz, pode ser verdade, você acredita ou você não acredita, você traz seu ponto de vista ou não, entendeu? E eu acho que é assim também, da mesma forma que ele está pondo trazendo esse conhecimento de forma leve, a gente pode trazer
tudo que acontece na nossa vida, expandir a nossa visão e trazer isso de forma leve também, né? Então, bom, a gente tem, né, algumas cartas aí pela frente, mas para mim o que fica até agora é isso, essa leveza, essa abertura, sabe? Esse conhecimento que é tão profundo e ao mesmo tempo é leve e você se conecta, você fala, caramba, estou em paz, né? Tá tudo bem. É isso aí. Bacana, gente. Legal. Demais, né? Que bom que a gente tem a gente. Que bom. Que bom mesmo. Ô, Érica, você falou, não sei se a gente tem tempo, eu queria compartilhar algo com você. Você falou de algumas experiências suas de deslocamento, alguma coisa. Eu sinto algo muito peculiar quando eu acordo. Eu sempre acordo meio que nos últimos tempos, assim, nesse meu caminho de autoconhecimento, meio que sempre não, mas com muita frequência num susto. Eu não sei como isso que a gente conversou hoje me deu um insight para compartilhar. Eu não sei se durante o sono, e é meio incômodo isso quando acontece, só que como eu estou mais consciente, na respiração eu vou me acalmando. É como se eu não quisesse voltar, sabe? É como se, eu não sei se faz sentido isso, se alguém já viveu isso. Eu acho que até eu acho que obviamente tem alguma relação, acho que até com o momento planetário, né? Eu não sei se pode ser uma resistência minha, não sei de voltar, né? Eu tenho que trabalhar isso em mim, assim. Quando a gente falou um pouco desse contraste, de desafio, né? De viver o mundo encarnado, e me chamou a atenção para isso. Eu não sei se eu consegui ser clara, mas isso tem acontecido nas manhãs. Depois o meu dia é bem normal, natural, mas no momento, eu não sei, acho que é o Como momento que de é transição. a tua preparação para dormir? Você Nossa, eu faz tenho alguma dormido. coisa? Eu tenho um ritualzinho para dormir, para ir desligando um pouco mais cedo, mas eu tenho andado super cansada trabalhando assim mais, então normalmente eu apago no meio desse ritual que eu queria seguir. Eu sempre coloco água para eu tomar, né, no dia seguinte, porque isso me ajuda a sentar. E eu tenho percebido muito isso, assim, já me falaram para pesquisar no livro dos espíritos sobre sono. A minha questão, eu acho que talvez seja o que acontece durante o meu sono. Então, o que não dá para saber, né? Aí de repente também, o que ele tem uma, enfim, não sei, te ouvindo, na minha percepção que me vem aqui de uma intuição para te falar, eu acho que primeiro, porque assim, né, quando a gente tem um campo muito aberto, muito espiritual e tudo mais, a gente chama atenção, né, gente? A gente chama atenção no Eu mundo, a percebo gente muito são isso. pessoas que chamam atenção, Eu estou precisando passou. muito trabalhar isso, Então, sabe, eu nesse acho caminho. que você, antes de estar na cama, criar aquele lance de proteção, né? De se imaginar num tubo prata, num tubo dourado, chamar a consciência crística, fazer uma oração que você não permite que nem nada externo de alguma forma mexa no seu campo energético enquanto você está dormindo e tudo mais, né? Então, eu acho que tem um lance desse, porque dependendo de como é que vai, né? Você fica solta, né? No sono. Então, e se você não está trazendo. Aí, de repente, eu trago, aí observa os seus sonhos, como está sendo, você está acordando agitada, ou acordando meio, assim, às vezes desenergizada. Tem exatamente muito a ver como foi essa noite, né? Então, acender uma vela para o seu anjo da guarda antes de dormir, sabe? Dar uma encessada na tua casa. Então, fazer essas coisas pode ser que ajude, mas não acho que a gente deveria acordar ansioso, entendeu? Ou agitadaço. Então, eu acho que é uma investigação importante para você ir Isso fazendo e tá vendo. tem me chamado para algo, assim, então me despertou, que você falou que de repente é algo para que eu veja, para que depois a gente talvez debata ou se aprofunde, porque eu já fiz alguns rituais matinais, já tentei, então isso se amainou, mas não é algo que eu preciso Da observar noite realmente.
Isso. O Ti, ele estuda um pouco projeção astral, assim, então essa coisa de você estar mais consciente enquanto você sai, né, enquanto tu dorme, eu nunca consegui, mas nem ele também. Conseguiu só uma vez, né, amor? Enfim, eu acho que pode. Eu acho que a gente vai caminhar. O que tá chegando algumas coisas para mim do grupo, algumas informações, como a gente vai caminhar nesse grupo. Eu vou falar aos poucos para vocês algumas coisas que eu estou intuindo, pensando, mas eu acho que a gente vai aos poucos caminhando para trazer cada vez mais. Eu quero trazer para a gente ir fazendo práticas mais mesmo, assim, de desenvolvimento espiritual, da gente trocar mais nesse lugar, né? Assim, mesmo que a gente traz, então, até hoje, agora na prática da meditação, eu quero que a gente experimente, né? Práticas mesmo, assim, mais desse lugar, para a gente ir levando esse desenvolvimento espiritual e trocando nesse lugar, né? Mas é importante a gente saber mesmo, meninas, que a gente precisa se proteger, se cuidar, né? Não dá para bobear, não, né? Não dá pra bobear. Às vezes eu bobeio também, aí, puta, é um horror, né? O Thiago tá com a mão levantada, peraí. Tem que levantar a mão porque a gente está no mesmo ambiente da microfonia. Michele, quando você acorda, você lembra do sonho? Não, é muito forte, assim, eu venho num ímpeto, acordo, eu ficava muito apavorada no começo que isso começou a acontecer, demorava para voltar, entender, né, ou tentar assimilar o que estava acontecendo acho que com o meu emocional, eu ficava com medo mesmo, assim, quando isso começou a ficar mais frequente nas minhas manhãs. Conforme eu fui estudando, fazendo as práticas de meditação, eu consigo equilibrar isso, mas eu não parece um sonho, eu não me lembro de nada, assim, às vezes acontece algum sonho, alguma coisa mas é meio nebuloso, assim, lugares, pessoas, mas nada específico, sabe? E nada, na maioria das vezes, nada que eu me lembre. Então, uma coisa que hoje, conforme a nossa conversa, é uma coisa que me inspirou para falar nisso, sabe? É uma coisa que muito, tá me incomodando, assim, sabe? Tá me acossando para investigar. E a Érica falou que a gente tem que estar mais atento. De uma forma geral, a gente, acho que talvez seja mais sensível, e eu sou muito desligada para algumas coisas, sabe? Então, agora que realmente eu estou começando durante o meu dia, me preparar também para entrar em alguns ambientes, a estar em algumas, né, ambientes com mais pessoas, então pedir proteção e praticar alguns rituais que realmente me protejam mais, e especialmente durante o sono. Mas eu não me lembro de nada, assim, sabe? Eu não tenho nada com clareza quando eu acordo. Mas está cada vez mais claro, assim, vem para mim. Voltei novamente, sabe? Aquela coisa, eu voltei novamente. Então, o que eu leio, o que eu tenho percebido é como se, e não é uma coisa boa, né? Realmente a gente acordar assim, mas é algo que tá claro que eu tenho que trabalhar. Eu não quero voltar, eu quero trabalhar fora daqui. Eu me sinto em casa fora daqui. Eu tenho me sentido extremamente eu acho que desafiada mesmo, sabe? E eu preciso, né? O que a gente tem como jornada, o que a gente tem como desenvolvimento e aprendizado aqui é extremamente importante e a gente sabe. Mas eu tenho me incomodado muito, assim, de manhã, muito. É muito incômodo isso. Não é uma coisa que demora, assim, às vezes eu fico alguns minutos com essa sensação, mas é muito forte, sabe? Mas muito forte. Você consegue se movimentar? Consigo me movimentar. Mas olha que interessante que você me falou, mas eu tenho que fazer um certo esforço. Isso que você está me falando eu nunca tinha me tocado. Agora que você falou,
Porque às vezes eu falo, nossa, eu quero sair da cama, e eu tenho que trazer isso para a consciência, assim, eu tenho que me esforçar. Eu falo, nossa, gente, será que é preguiça? Então nossa, eu tô com preguiça, né? Mas eu consigo, mas eu tenho que trazer muito isso realmente, Thiago, muito Tá, interessante. você já leu sobre paralisia do sono? Não. Depois dá uma lida. Nessa minha jornada de tentativa de projeção astral, tem um momento que você volta pro corpo do nada e você fica, no estado estranho. É um estado que parece que você vai Muito, diminuindo, parece que você não cabe no corpo e você fica consciente, às vezes você não sabe, putz, o que eu tô fazendo muito aqui, sabe? estranho, Você fica gente. meio... Então, e aí dá essa paralisia. Você não tem controle do seu corpo. Você fica consciente ali, meio perdido, não sabe, nossa, o que eu tô fazendo aqui realmente? E uma sensação, né, assim, estranha mesmo. Eu estou consciente, mas tenho que fazer um esforço realmente para sair Então, da cama, sair. esse estado de paralisia do sono, você fica nem lá e nem aqui, né? E às vezes você pode até, tipo, ter alguma inspiração ou ver alguma coisa além do comum. Mas depois dá uma pesquisada, vê se faz sentido. Tá. Talvez seja um caminho aí. Bacana, obrigada, gente. É isso. E aí é observador, né? Com um olhar de cientista. Acho que isso que é bom, olhar como observadora, atenta. Isso é. Exato. Certo, meus amores? Então vamos fazer o nosso fechamento, pode ser? Vamos lá. Então, a gente vai começar fazendo uma limpeza no nosso chakras, alinhando e trazer essa meditação que ele fala aí na carta, né? Vamos trazer uma inspiração, expiração. Vai trazendo todo o seu foco, toda a sua concentração em perceber o seu corpo respirando. Não permita que nada te tire dessa atenção plena. Então, coloque a tua atenção lá no seu chakra base. E essa limpeza que a gente vai fazer na luz branca, prateada. Então imagine, coloque a sua mente para trabalhar, criadora. Que lá no seu chakra base, ali no seu períneo, um vórtice começa a rodar. Lembrando que os chakras eles ficam no corpo energético. Então imagine uma energia que começa a circular. Essa energia prateada, bem cristalina, limpando todos os medos, abrindo espaço para realização. E essa luz vai subindo aí pro seu ventre, pro seu chakra umbilical. E imagine um vórtice atrás, nas costas e na frente, girando. Inspira lá no seu ventre umbilical.
E a energia vai subindo para o seu plexo solar. Essa luz transparente. Imagine um vórtice na frente do seu estômago e atrás, abrindo esse canal, girando, abrindo a energia do seu poder pessoal. Então você percebe que está tudo girando como rodas, desde a base até seu plexo solar. Tudo girando. E essa luz vai subindo para o nosso cardíaco. Veja o vórtice rodando na frente e atrás do seu peito. Essa luz prateada, transparente. Essa energia vai circulando a sua capacidade de amar, liberando todas as mágoas. E vai abrindo o amor incondicional. E essa luz vai caminhando pro laríngeo, para a garganta. E deixe circulando na frente do pescoço e na nuca. Imagine esse vórtice girando. E essa luz vai subindo por entre as sobrancelhas. Olhe para cima, olhe para o centro da sua testa. Faz esse movimento de olhar para cima e imaginar uma luz girando na sua testa e atrás da sua cabeça. Então leve sua atenção para o seu coronário, no topo da cabeça. Uma energia girando, um pulsar no seu coronário. E agora você observa que o seu corpo inteiro está girando. Uma energia descendo e subindo pelos canais do seu centro energético. Então eu gostaria que agora a gente se aprofundasse um pouco mais. Tudo é a mente, uma mente forte, focada, ela cria. Um exercício de expansão. Perceba você sentado aí agora, com seus chakras girando, e vamos fazer um movimento de deslocamento. Imagine se deslocando do seu corpo e você conseguisse olhar aí sentada. Imagine você olhando para você agora, olhando seu corpo.
olhando esse amontoado de carne, ossos, órgãos. Então, em consciência, vai se afastando do seu corpo e deixa ele aí, em estado meditativo, e você, em consciência, vai deslocando em direção ao alto. Imagine-se subindo, subindo, subindo. Você não é esse corpo, você não é essa personalidade, você não é o personagem. Vai subindo. Vai subindo até o máximo que a sua imaginação pode ir. Em consciência. E em consciência você vai imaginar que você vai se alargando, chegando nas dimensões maiores do universo, para frente, para o lado. Imagine que você pode, inclusive, abarcar a Terra toda. Você pode abarcar um universo inteiro de tão grande que é a tua consciência. O quão grande você é. E nesse lugar tão expansivo, você enxerga uma cidade aí prateada. Uma cidade feita de partículas. É uma cidade espiritual. Vai direcionando a tua consciência para lá. Sinta esse lugar. E nesse lugar você vai poder receber o que você precisa para tua jornada, nesse corpo que está sentado aí. Sinta que você está em casa. Sinta a tua grandeza. Essa cidade prateada, você se conecta com a sua alta dimensão, porque você é mestre de si mesma. Nesse lugar, as suas faculdades espirituais são ativadas, a sua mente se clareia, você tem clareza de propósito. Nesse lugar, você sente o quanto você é amada, amado. Perceba que você não tem forma nesse lugar. A sua forma é ondas, partículas. Você é o todo. Nada mais do que o todo. Então inspire, expire, e nesse lugar você vai fazer a seguinte pergunta: o que é que eu preciso agora para minha evolução espiritual? Inspira, expira. E com essa informação guardada em seu ser,
você vai fazendo um movimento de se recolhendo a sua consciência. A consciência ela é expandida, mas você vai reduzindo para ir cabendo aqui de novo nesse corpo. Você vai descendo os níveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, descendo, descendo, descendo. 7, mais próximo do seu corpo, chegando no seu bairro. 8, chegando na sua casa. 9, se olhando de fora, se olhando esse corpo, olhando essa história. 10, entrando no seu corpo, se assentando, respirando no seu corpo. E agora, para fechar, eu quero que você imagine um tubo saindo do seu chakra coronário, indo direto para a cidade prateada. É o seu canal direto. Quanto mais você fortalecer esse lugar, mais clareza, mais sentido, mais desenvolvimento você vai ter. Inspira, solta, inspira, solta, inspirando, solta. E no seu tempo, vai percebendo o seu corpo, vai se percebendo no ambiente que você está, vai movimentando o seu corpo. E aí no seu tempo, vai abrindo seus olhos, percebendo como vocês se sentem, percebendo como vocês estão. Então, quem quiser depois colocar lá no grupo como foi a prática, uau, né? Eu rodei aqui igual uma maluca. Então, essa prática que eu fiz com vocês é uma coisa que eu venho descobrindo, que é minha capacidade espiritual de ir até alguns lugares, ver e levar algumas pessoas. Então, queria que vocês conhecessem esse lugar que eu fui já. Que ele existe, não sei se vocês sentiram, mas ele existe. Então, depois eu quero saber, que vocês coloquem lá no grupo como foi. E eu vou fechar com a carta que eu tirei para vocês, pra gente, do Oráculo do Pão, que foi tolerância. Olha, carta ideal, né? Compreender que somos todos diferentes e que nossas diferenças se complementam, formando o todo e se tornando iguais, no direito de ser quem se é, de trilhar o próprio caminho, de ser aceito e amado incondicionalmente, compreender, aceitar e seguir o fluir e o refluir da vida. Bom, gente, né? Eles só relembraram pra gente no final o que a gente tem que fazer, né? Perfeito. Então, gratidão por mais um encontro. Boa Gratidão. jornada pra gente. E coloquem lá no Gratidão. grupo como foi a experiência dessa vivência, pra gente estimular lá o grupo também. Combinado? Combinado. Um Gratidão. beijo. Um beijo, bom domingo, boa semana. Bom domingo, minhas amadas. Tchau, minhas lindas. Tchau, Tchau, tchau. tchau.